Aleluia. Nós cumprimentamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Aleluia. Quantos estão alegres nessa noite? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Jesus é maravilhoso, né, igreja? Aleluia. Deus é Deus, o resto é nós. Aleluia. Mas nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, né? E temos a certeza da salvação. Aleluia. Temos a certeza de um Deus do impossível, de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo, aleluia, é possível, né? Para Ele. Tudo é possível para Deus. Aleluia. Ainda que o homem fala, não há mais jeito, não tem mais jeito. Aleluia. Para Deus sempre há. Para Deus sempre tem jeito. Aleluia. Porque Ele é o Deus do impossível. Né, igreja? Aleluia. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em Lucas. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu o doutor Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 13. Aleluia. Do verso 10. Amém? Algumas Bíblias, aleluia, deixa eu abrir aqui, fala da mulher encurvada, mas aí tem algumas Bíblias que falam que a cura da mulher enferma. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lucas capítulo, aleluia, 13, né, versículo 10, nós vamos ver só até o 17, amém? Do 10 ao 17. Amém. O título da palavra diz, né, a cura de uma mulher paralítica. E algumas Bíblias falam da mulher encurvada, amém? Amém. Então vamos, todos acharam? Amém. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui, o pastor vai estar, né, colocando aqui, amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curados e não no dia de sábado? Respondeu-lhe Jesus, porém, o Senhor lhe disse, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi, ou a jumenta, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher, filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Meu Deus, eis aqui a tua palavra, meu Deus querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nessa noite eu peço a Ti, joga por terra todo o meu eu e que o Teu Espírito Santo venha falar, aleluia, através da minha vida. Usa-me, ó Deus, nessa noite como um canal de bênção, falar com a Tua igreja nessa noite. Fala comigo, fala com a Tua igreja, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, revela, Deus, nessa noite a boa e agradável vontade do Senhor para com a Tua igreja, que a Tua igreja possa ouvir e ser edificada através da Tua palavra, que todo o meu eu, Deus, seja jogado por terra, que o Teu Espírito Santo fale através da minha vida, em nome do Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, fica conosco, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis aceitar, amém, igreja? Aleluia. Igreja, podemos ver, aleluia, nesse texto que nós lemos, né, acerca de uma mulher, aleluia, que ela sofria, aleluia, né, a palavra que fala com uma enfermidade, mas a enfermidade daquela mulher, igreja, não era uma enfermidade carnal, uma enfermidade, era uma enfermidade espiritual, aleluia, e Jesus estava ali na sinagoga, aleluia, né,
né, pregando, ensinando, aleluia, né, na sinagoga. E aquela mulher, ela foi até ali, Jesus estava lá, aleluia, né, e ela foi com fé, aleluia. E os estudiosos, né, e conta histórias, os historiadores falam que a sinagoga, elas eram construídas redondas. Aleluia. E Jesus ficava ali, no centro. E as pessoas iam chegando e iam ficando nos cantos, arredores. E Jesus estava ali no centro, porque Jesus está sempre no centro. Aleluia. Porque Ele é o principal, né, igreja? Jesus está sempre no centro. Aleluia. E aquela mulher, ela estava ali naquele canto e Jesus a avistou. Aleluia. E aquela mulher, diz a palavra, que ela já sofria 18 anos. Aleluia. E ainda tem umas figuras que a gente vê, as ilustrações, que ela, né, eles colocam nas ilustrações um demônio em cima do corpo dela, e ela não conseguia se levantar. Aleluia. E ela foi ali, naquele dia que Jesus estava ensinando ali, aleluia, na sinagoga, e Jesus a chamou, aleluia, e falou com ela: mulher, você está curada, você está liberta. Mas ela veio até Jesus, porque Jesus a libertou, Jesus a curou, mas, aleluia, né, ela veio encurvada, e Jesus precisou colocar a mão sobre aquela mulher. Igreja, Jesus colocou a mão sobre ela, né? E a libertou, e a curou, e ela endireitou-se. Ela estava encurvada há 18 anos. Creio eu que em 18 segundos, ou um minuto, né? Eu creio que em 18 segundos ela foi liberta, ela se endireitou. Porque é assim que Jesus faz. É em segundos, em minutos ele endireita. Ele sara, ele cura, ele liberta. Aleluia. Deus é Deus de já. Deus, né, não é Deus de amanhã, de depois, aleluia, né? Deus, Ele é Deus de já, aleluia. É claro que existem libertações que é feitas, né, aleluia, aos poucos, são muitas coisas, né? Acontece em, aleluia, né, no tempo, né, determinados tempos. Mas ali, aquela mulher, ela ficou cara a cara com Jesus. E ela já sofria 18 anos. Aleluia. Quantos não estão sofrendo há muitos e muitos anos? Aleluia. E às vezes, aleluia, nesse dia recebeu até um convite de ir a um templo, de ir na casa do Senhor. E mal sabendo eles, na igreja, que ali podia ter um encontro com Jesus e sair daquela aflição, sair daquele sofrimento. Aleluia, né? O Senhor Deus, aleluia, Ele é maravilhoso, nos trouxe aqui nessa noite, aleluia, para termos um encontro com Jesus, para verdadeiramente, aleluia, né, ficarmos, aleluia, com Jesus, porque é o melhor lugar na igreja, é, aleluia, buscar a face do Senhor, é estar na presença do Senhor. Aquela mulher, igreja, aleluia, nós, aleluia, né, buscando na palavra, nós estudando a palavra, nós podemos ver, naquela época, igreja, mulher não tinha valor algum. Aleluia, as mulheres andavam atrás dos homens, distância, aleluia, 3 passos, não sei quantos passos, mas era atrás, porque não tinha valor algum. Aleluia, né? A mulher não era vista como pessoa. Quando contava, aleluia, naquele texto bíblico lá dos peixinhos, foram contados só os homens, mas tinha mulheres ali também. Mulheres não tinha valor algum, não eram contadas. Aleluia, mas para Jesus sempre teve muito valor. Jesus viu aquela mulher dentro da sinagoga, onde Jesus estava, sempre havia multidão, tinha multidão naquele lugar, e Jesus a enxergou. Aleluia, e conosco não é diferente, igreja. Jesus sempre nos enxerga. Ele sempre está presente quando clamamos a Ele, aleluia. Como a irmã testemunhou aqui nessa noite, que sempre clamava ao Senhor ali no leito, aleluia, né? Como eu creio, a irmã Marilda clamou ao Senhor a libertação, e Jesus aí pôs as mãos e a libertou, aleluia. É assim que Deus faz, aleluia. A irmã estava com o diagnóstico que poderia perder o pé, aleluia, poderia perder até mesmo a perna, mas ela clamou a Deus, e Jesus impôs as mãos e está ali a irmã, aleluia. É assim que Deus faz, igreja, aleluia. Então aquela mulher, ela tinha várias
várias razões para não querer ir àquela sinagoga, por não querer ir àquele templo, porque ela era julgada, ela sofria, aleluia, como que fala, ela sofria discriminação pela aquela posição que ela andava. Ela era julgada como uma pecadora, como uma aleijada, mulher feia, porque era horrível a posição que ela andava, ela, encurvada já há 18 anos. Então ela tinha todas as razões por não querer ir ali, mas ela tinha fé. Ela teve fé e ela foi, aleluia. Ela tinha todas as razões, porque as pessoas olhavam para ela discriminando, olhavam para ela, o que será que ela fez? Que pecado ela cometeu? Porque todos que tinham alguma enfermidade visível assim, que, aleluia, as pessoas olhavam para ele como um pecador, Então ela poderia ter todas as razões para não ir ali, mas ela foi. Ela foi e ela teve um encontro com Jesus, aleluia. E ela saiu dali endireitada, ela saiu curada, saiu perfeita, aleluia, porque Jesus estava ali, aleluia. E para nós não é diferente, igreja. Jesus está aqui neste lugar, aleluia. Quando chegar aos domingos, que nós estamos em casa, não estamos de plantão, eu nunca pensei na minha vida, hoje eu não vou na igreja. Aleluia, nunca na igreja. Eu estou cansada. Eu cheguei hoje do plantão. Se eu fosse pensar no meu cansaço, eu estaria dormindo. Aleluia. Mas para mim não. Aleluia. Eu prefiro estar na casa do meu Deus do que deitar e dormir um sono. Porque eu sei que em paz eu vou me deitar e o Senhor vai me dar um sono tranquilo, vai me descansar. Aleluia. Então para mim, a minha alegria é estar na casa do Senhor. É poder estar fazendo a obra do Senhor. É poder estar, aleluia, passando para os irmãos um pouco, aleluia, um pouco do que o Senhor nos permite, aleluia. Eu não sei nada, igreja, mas a gente busca do Senhor, o Senhor, aleluia, da forma que passa para nós, também o Senhor pode fazer com qualquer um de vocês, amém? Aleluia. Então é isso, igreja. Pensa bem, aquela mulher, ela estava naquela situação humilhante, muito humilhante, e ela foi ali. E o príncipe da sinagoga, no verso 14, que fala, vamos ler aqui. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, ele ficou indignado. Que isso? Curar aqui? Aí Jesus foi e falou para ele, vou falar nas minhas palavras, mas é o que significa, está aqui, O boi tem mais valor que uma vida humana? O jumento tem mais valor? Vocês não vão lá, não soltam eles para que eles possam beber a água e tal no sábado? Por que eu não posso curar essa mulher? Acaso uma vida humana é menos que um animal? E era assim que era. Entendeu? A mulher verdadeiramente não tinha o mínimo valor, porque era uma mulher. Aleluia. E Jesus deu uma lição para eles, Jesus deu uma lição para eles. Acaso é mais importante o boi, o jumento, os animais, do que um ser humano? Aleluia. E nós aprendemos, Aprendemos muito com Jesus sempre. Que Jesus nos mostra na palavra, como, aleluia, como que deve ser, como é, aleluia, O ser humano não é fácil. Muitas vezes, aleluia, nós, falamos do amor de Deus a colegas de trabalho e tal, e eles às vezes até zombam, aleluia. Mas a igreja sabe, nós temos que ter a certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor usa gente para falar, e aquela palavra, a palavra do Senhor, ela marca no coração da pessoa. Nós temos que ter fé sempre para estar, e força, pedindo ao Senhor força para que possa, estar sempre nos usando para poder levar a palavra do Senhor, para poder estar falando do amor do Senhor, porque necessário é na igreja que nós possamos, aleluia, atender o ídolo do Senhor, aleluia. Eu escrevi fiz uns esboços aqui, igreja, aleluia, aleluia, maravilhoso é o Senhor. Eu acho que eu já falei, aleluia. Eu até escrevi aqui, igreja, eu coloquei um textozinho aqui, Salmos 38,
Salmo 38, versículo 6, que o salmista falou sobre... O senhor pode um pouquinho, pastor? Salmo 38, versículo 6. Aleluia. Estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todos os dias. Quem falou isso foi o salmista Davi, igreja. Aleluia. Que o pecado era tanto, porque Davi, aleluia, Davi era um guerreiro sanguinolento, matava muito, aleluia, mas ele era segundo o coração de Deus. E nessa oração aqui, ele estava tão, o peso do pecado estava tanto nas costas dele, igreja, que ele falou que ele estava encurvado, estava batido, tá vendo? Lamentando, né, todo dia. Muitas vezes, igreja, nós ficamos desse jeito também, lamentando, porque o pecado, ele pesa também nas nossas costas. Aleluia, não é verdade, igreja? Então, olha para você ver, né? Então, todos os dias, como a irmã Marilda falou, desse pecado eu estou livre. É verdade, igreja. Nós clamamos a Deus por este pecado, mas pecamos a todo momento, né? Então, que nós devemos sempre estar pedindo misericórdia ao Senhor, clamando ao Senhor, como o salmista sempre fez, aleluia, que nós possamos ser sempre segundo o coração de Deus, aleluia, que nós possamos estar sempre buscando, aleluia, né? Buscando para que possamos ser perdoados do nosso pecado, para que não pecamos premeditadamente, aleluia, né? Nós devemos estar sempre buscando o Senhor, falando com Deus, para que Ele possa, aleluia, nos ensinar, né, sempre, aleluia, a valorizar os seres, aleluia, né, estar buscando a face do Senhor a cada dia, a pedir do Senhor que nos ensine, aleluia, né, a cada dia, e que aumente a nossa fé, aumente, né, aleluia, o amor dele em nosso coração, que necessitamos a cada dia, porque a Bíblia diz que se não tiver amor, de nada valerá, igreja, nada vale estar vindo na casa do Senhor, né, estar buscando, se não tiver amor, nada vale. Então vamos procurar amar sempre, né, aleluia, sem julgamento, né, entendeu, igreja? Porque Deus, Ele é fiel, Ele é misericordioso, né, para perdoar. Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. E que o Espírito Santo do Senhor continue falando em seu coração, que Deus abençoe cada um. E peço que a igreja ore pela minha vida, pela minha família. Amém, igreja? Eu sou carente das orações da igreja. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós. Peço que levante, aleluia, cada um. E vamos fazer uma oração encerrando. Amém? Aleluia. Deus maravilhoso, Deus grandioso, em nome do teu filho amado Jesus, nessa noite, meu Deus querido, eu já agradeço a ti, ó Pai, por esta rica oportunidade, por estar na tua casa, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, cada lar representado neste lugar. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor esta igreja, este povo, meu Pai, que tem se reunido aqui, ó Deus, a minha vida, o meu lar, a minha família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai abençoando cada lar aqui representado, cada família, vai visitando, vai entrando, ó Deus amado, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando as cadeias, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu te louvo, Deus amado, eu te agradeço nessa noite, meu Pai, por essa oportunidade, por estar na tua casa, oh meu Deus amado, meu Deus querido, já te peço, fica conosco, continua falando em meu coração, no coração da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E assim nós agradecemos a nossa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.